Oi, galera. Tô aqui meio humana hoje, né? Meio de moletom, tá meio frio. Vim fazer uma breve reflexão com vocês, né? A gente tá vivendo um momento muito tenso da nossa sociedade. A minha geração, da minha geração e mais novos do que eu, acho que a gente nunca viveu algo assim, né? Algo tão intenso em como nós estamos vivendo. Todo mundo tá vivendo essa intensidade aí em relação a pandemia, já algo muito difícil para a gente viver, para a gente sobreviver dentro disso, dentro desse isolamento social. E além disso, estamos vivendo uma onda de protestos, né? No Brasil, a gente tem vivido todos os protestos pró-governo, desde o início de toda a pandemia, muitas vezes sem respeitar todas as normas da saúde, da OMS. E esses protestos se intensificaram nesse final de semana com com pessoas anti-fascismo e não pró-governo, anti-governo, né? É muito complicado, é muito intenso, a gente fica um pouco ansioso. Eu não sei você, olhando assim, é uma coisa muito séria que está acontecendo. Tanto dos protestos aqui no Brasil quanto fora. A gente teve recentemente esse homem preto que foi assassinado por um policial branco e gerou essa onda de protestos que está nos Estados Unidos ao ponto, né, da gente ontem ver a Casa Branca, primeira vez que isso aconteceu, dela tá totalmente apagada, ela se apagou, né? E isso nunca tinha acontecido. E a gente pensa, nossa, mas só por causa desse homem? Não é só por causa. É uma luta de anos, é um estupim, é o grito, é a última gota que faltava, né? Aqui no Brasil também, a última gota que faltava para essa luta do racismo. Todos os dias a gente tem pessoas negras e pobres sendo assassinadas, né? E não é um exagero. Às vezes, falando por nós aqui do Sul, que moramos em Curitiba, que moramos até no interior do Paraná e outras regiões do Sul, muitas vezes a gente não vê, a gente só ouve falar de determinadas violências que acontecem nas grandes favelas. Por mais que a gente veja em noticiários grandes tragédias que acontecem nas favelas aos nossos redores, não é tão comum. Então, muitas vezes tendemos a ficar até um pouco alheios, mas isso é muito natural e isso é muito normal de acontecer, essa violência, principalmente contra os negros. Se a gente observar, recentemente aqui, vamos falar dos casos mais recentes, né? Um menino que foi assassinado dentro de casa por uma bala perdida de policiais com 14 anos. Só de ontem para hoje, assim, passando o olho na TV, eu vi noticiários de dois motoboy que foram assassinados. Foram levar clientes até a favela, porque favela é onde mora gente que trabalha, gente honesta, não é só bandido, né? Eu moro num bairro aqui, não é ninguém milionário, tem gente de todo tipo, em todo lugar. Então eles foram levar e foram confundidos com traficantes, morreram. Então, quando a gente fala da luta do racismo, da luta contra o fascismo, a gente não está falando só de determinado grupo de pessoas, a gente está falando de todo mundo que passa por essa violência, né? E é tão complicado esses momentos que a gente está vivendo, deixa a gente um pouco ansioso, ansiedade mesmo dessa política, desse momento, se a gente for falar de Brasil. E é um momento que está dividindo, né? Eu fico aqui pensando, e pensei bastante em fazer esse vídeo, porque é um momento que está dividindo, está nos separando. Ele nos separa quando a gente tem uma pandemia e nós temos que ficarmos isolados e nós já somos meio que separados ali, alguns amigos recebendo amigos, alguns amigos indo para festa, alguns amigos indo comer pizza e a gente fala não, então você já se afasta um pouquinho, já se separa, não dá nada assim, mas você se separa ali, não vou te ver, não vou te visitar, não vou comer pizza com você, não vou na tua casa, ali já tá, ok. Sobrevivência, cada um tá fazendo o que acha melhor. E daí, se a gente leva isso pro que eu não acredito, eu acredito no vírus. Ele existe, ele não existe. Cloroquina cura, não cura. Tenha fé, não tenha fé. Isso já dá uma outra separada. Coisa que eu nunca imaginei que eu fosse viver.
né? Você ir de repente contra a visão ou até contra a doutrina da pessoa que fala, ele é bom, vamos nele, homem de Deus. Você fala, cara, mas não é. Mas eu não acredito assim. Já te separam dali. Separam de verdade, eu posso dizer por mim. Eu posso dizer por mim a quantidade de pessoas que já deixaram de me seguir, que estão deixando de me seguir e que provavelmente por causa desse vídeo ainda vão deixar de me seguir. Por quê? Porque eu não sou pró-governo. Não é isso que eu acredito. Não, eu sou antifascista, né? Eu não acredito nisso. Então isso já separa. E as pessoas se separam, estão separadas, os cristãos estão se separando. Você não acredita, você não é assim, você não tá... Então, assim, os amigos estão se separando. Quantas pessoas eu também deixei de seguir, principalmente no Facebook, para não ficar vendo aquelas se irritando com postagens, ou você posta e a pessoa vai lá e escartalha e xinga. Então, há uma separação, há um momento tão peculiar que a gente está vivendo. Você consegue perceber isso? Nas relações que você cortou? Você cortou relação com alguém desde 2018? Você deixou de falar com alguém? Você deixou de seguir alguém? Você deixou porque a pessoa não pensa como você? Porque a pessoa posta o que você não gosta? A pessoa... Todo mundo já fez. Eu já fiz, você também provavelmente já fez. Há uma divisão e quanto mais se intensifica os conflitos, as pessoas começam a ir pra rua, se agredir. Você vê na rua, gente, nas passeatas, aí que tá tendo pró e não pró-governo, dos dois lados as pessoas estão se xingando, se batendo. Muitas dessas pessoas são cristãs. Elas estão lá no domingo à tarde xingando, chamando de tudo quanto é nome, com armas brancas na mão, tipo taco de beisebol, qualquer coisa, tá xingando, e à noite tá na igreja muitas vezes, tá lá orando, ou se for alguém que tem um poder, um líder de uma igreja, tá lá com a mão sobre outra pessoa, e vice-versa, do outro lado também. Então a gente tá tão intolerante, a gente tá num momento de que a nossa autoridade tá, assim, escacalhando, assim, palavras que eu não gosto de falar palavrão, nunca fui de falar palavrão, mas hoje em dia eu vejo pessoas num ambiente aonde quando você começa a ir, por exemplo, na igreja, você para de fumar, para disso, você muda a tua vida, você muda o teu linguajar. Aí vem alguém de uma autoridade que fala um linguajar horrível e justifica. E daí isso, muitas vezes, tira a autoridade do que você ensinou, quando a outra pessoa talvez se converteu e tudo mais, a não falar. E as pessoas estão falando, porque a agressividade gera agressividade, tanto nas ruas quanto em qualquer ambiente. As pessoas estão se separando. As pessoas não estão se suportando. Se eu falar pra você, eu não sou pró-governo, você vai falar assim, nossa, mas ele pra mim é tudo. E daí a gente já se separa. Você entende o que tá acontecendo? Você entende que eu vou falar pra você assim, eu vi uma postagem, eu cheguei até a postar aqui, a pessoa falou assim, como que existe racismo se o Smith chegou onde ele chegou? Eu falo, gente, mas isso daí, essa frase é racista. Não, ela não é racista. Bem, eu acho racista, porque não é porque ele chegou que não existe racismo, ele é exceção. Ele não é o todo, ele é exceção. Mas tem pessoas, eu não acho. E daí, dentro de todos os parâmetros, a gente não consegue trocar mais ideias, a gente não consegue mais conversar, a gente não consegue mais ter ideias, a gente consegue debater, você concorda comigo, ok, tamo junto, vou te seguir, vou curtir, vamos lá, você não concorda comigo? Então, beleza, quero mais não. Dependendo do ambiente que você tá, se você não concorda comigo, a tua fé, você, meu Deus. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosto de pensar. Deus me fez com uma capacidade de pensar, de raciocinar. Posso estar certo e posso estar extremamente errado. Posso estar com burros na água, mas eu gosto de pensar. Eu não gosto de me sentir manipulada, de que o fulano falou. Não gosto. Se vir de encontro comigo, vem. Mas é homem de Deus, eu também sou mulher de Deus. Mas Deus falou com ele, mas Deus também fala comigo. Então, assim, rebeldia pode ser. Nesse momento até pode ser considerado isso. Por quê? Porque é difícil as pessoas que conseguem pensar. Agora,
pensar diferente e se posicionar diferente. Fazer um vídeo como eu tô fazendo esse, onde vai chegar em muitas pessoas, tem que ter coragem. Eu me orgulho de ser corajosa. Eu me orgulho de não ter rabo preso com ninguém. Eu me orgulho de poder falar o que eu penso. Eu me orgulho de me posicionar contra o racismo, contra o fascismo, contra o governo nesse momento. Me orgulho. E me orgulho de dar minha carinha a tapa aqui, ó. De falar pra vocês, de fazer esse vídeo. Não é todo mundo que tem, nem todo mundo tem que ter. Eu desenvolvi isso ao longo da minha vida. Eu procurei desenvolver essas minhas habilidades, né? De falar. Tá dentro da minha personalidade não ter medo de ser julgada, mas não é todo mundo que fala. Mas as pessoas, mesmo que silenciosamente, elas se separam, elas se apartam. Dentro das famílias, dentro da minha família, houve um apartar. Familiares que deixaram de seguir, que deixaram para não ver a postagem. E daí é porque você está falando de uma pessoa que você não conhece. E que você está depositando toda a tua fé. É um homem imperfeito, é comedor de feijão, igual eu e você. Hoje a gente concorda, amanhã a gente não discorda. E a gente tem que ser livre. Livre para pensar. E o que eu penso com isso, que nem por isso você tem que ser violento, nem por isso você tem que agir com ameaças, igual a gente está vendo as pessoas ameaçarem os grandes poderes do Brasil, nem por isso a gente tem que ameaçar, nem por isso a gente tem que agir com violência, só que isso sai do limite. Porque se eu tenho uma personalidade corajosa de vir aqui, me colocar, me falar, me posicionar e ok, tô aqui, é um vídeo, vê quem quer, deixa de seguir quem quer e tá ok. Tem gente que vai fazer isso na rua dando porrada, tem gente que vai fazer isso, um vídeo aqui xingando, ameaçando. E nós estamos chegando num limite, gente, que às vezes eu penso aonde nós vamos chegar. Porque nós estamos em meio a uma pandemia, com quase 30 mil mortos no Brasil. Eu sei, o Sul tá beleza, o nosso Paraná tá maravilhoso. Graças a Deus nós temos um governo, um prefeito, eu que moro em Campo Largo também, um prefeito muito bom, que tá sabendo agir dentro de toda essa situação da pandemia. Mas não é em todos os estados. E só às vezes quando bate na nossa porta o luto, é que a gente talvez vai sentir, mas nós estamos com quase 30 mil mortos. E em meio a tudo isso, as pessoas estão indo para a rua ainda e fazendo fervo dos dois lados, pró e não pró. E no mundo, não é só aqui que está acontecendo isso, né? Lá nos Estados Unidos também acontecendo. É uma situação para a gente pensar, né? Não é para concordar comigo ou acreditar no que eu acredito, mas uma reflexão de como se a gente que tem um pouco de maturidade, se a gente que tem uma fé, que acredita em Deus, no amor de Deus, da gente respirar e se posicionar de uma forma muito serena, gente, porque os dias de amanhã a gente não sabe como que vai ser. As pessoas estão deixando sair de dentro delas o pior. Estão falando palavrões, pastor, então tem um pastor aí que, meu Deus, o que ele solta, quer dizer, dizem que a boca fala do que o coração tá cheio. Então quando a sua boca exala todo esse ranço, esse ódio, e você fala palavrão, seja contra a N, ou contra a B, ou contra a C, não importa. Quando você deixa de seguir alguém, você não quer mais falar com aquela pessoa porque ela pensa diferente de você, porque ela não concorda, porque ela não gosta. Aquelas séries de ficção científica pode virar realidade. E a gente viver num mundo à parte, separados. Gente, nós temos que ser amor, nós temos que ser unidade, a gente vai ter que ter uma resiliência para lidar com tudo isso, para que a gente não desenvolva questões psicológicas graves, questões psíquicas muito graves, de ansiedade, de tudo mais. Então pensa, reflita, se você for para a rua em algum momento, reflita que pessoa você quer ser lá, reflita. Reflita, gente. Essa situação que nós estamos vivendo hoje é extremamente séria e é extremamente grave pelo todo e por como nós vamos se portar e se comportar e reagir diante de tudo isso. Não deixe que uma posição política, uma posição religiosa te separe das pessoas que você ama, das pessoas que você respeita, porque tudo isso vai passar. E aquilo que era para restar para você, você pode destruir. Então pense nisso. Pense em quem você quer ser nesse momento histórico, nesse momento tenso, terrível que nós estamos vivendo. Quem você quer ser? Qual é a voz? E como você quer ser lembrado e se lembrar nesse momento que você está vivendo. Tá bom? Beijo.